Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos para mais um Chama Tio Uli, hashtag 32 especial renda passiva. E aí, gente? Que jornada, hein? Você já sabe o que eu peço para vocês no início de todo vídeo. Por favor, deixa o teu joinha aqui nesse vídeo que a gente vai falar de renda passiva. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal para você receber os outros vídeos que eu vou acabar fazendo aqui. Tenho certeza que vai ajudar muito no teu futuro financeiro, na evolução como investidor. Tem muita segurança disso, então não perca, tá? Galera, hoje a gente vai falar de renda passiva. É um assunto muito polêmico, talvez seja o assunto mais procurado por todo mundo aí que quer investir, quer usar os investimentos, porque no final das contas as pessoas querem aproveitar a vida e usar o dinheiro como meio do dinheiro trabalhar para a gente, ao invés da gente trabalhar para sempre, né? Então vamos definir já aqui o que é renda ativa e renda passiva para começar esse papo. Deixa eu tirar esse chapéu aqui, porque aqui eu estou ativo, né? Renda ativa é justamente toda aquela renda que você precisa estar presente, você precisa estar trabalhando ativamente. Se você ficar doente, você deixa de ganhar aquele dinheiro. Se você é demitido, você deixa de ganhar aquele dinheiro. Se você de alguma forma não está de olho ali no assunto, também é uma renda ativa. Renda passiva para mim é tudo aquilo que se desenvolve meio que por conta própria. É claro que a gente vai desenvolver mais o assunto sobre a minha percepção sobre renda passiva, se existe mesmo, mas é aquela renda que você pode viajar para o exterior, ficar lá 2, 3 semanas que ela vai continuar entrando. É aquela renda que você vai estar dormindo e vai estar ganhando dinheiro independentemente. Você vai estar bêbado, você vai estar ganhando dinheiro. Você vai estar fazendo o que quiser e o dinheiro vai continuar entrando porque essa renda é passiva. Então, basicamente, renda ativa é aquela que você precisa estar botando a tua energia constantemente focado para aquilo produzir. E a renda passiva é aquela renda que ela já vai naturalmente fluindo, tá? Vamos aqui então, primeira pergunta. Tchuli, quanto que eu preciso para me aposentar com renda passiva? Primeiro, vamos definir aqui um conceito que eu gosto de diferenciar, é o seguinte: o que é liberdade financeira, o que é independência financeira. Independentemente aí do nome que você quiser dar, eu vejo essa coisa de duas maneiras. Primeiro é quando a tua renda passiva, os teus proventos, os teus dividendos, os teus aluguéis, a gente vai entrar mais nesse assunto depois, quando eles conseguem pagar aquelas contas básicas do teu orçamento, ou seja, paga o teu condomínio, paga o teu IPTU, se você morar de aluguel, paga o teu aluguel também, paga a escola dos filhos, paga o plano de saúde, paga a luz, gás, ou seja, aquele grosso, realmente que você não tem como viver sem aquilo. Se a tua renda passiva, os teus proventos, eles estão pagando isso, eu considero isso liberdade financeira. Liberdade porque você pode assumir outros riscos, você pode fazer outras empreitadas, você pode de alguma forma arriscar mais, porque aquele básico ele está garantido já por uma fonte de renda. Já a independência financeira, eu considero aquela pessoa que ganha dinheiro suficiente para não trabalhar, para não ter nenhum outro tipo de receita, e aquilo vai permitir que ela pague todas essas contas que eu falei: aluguel, condomínio, IPTU, babá, arrumadeira, luz, gás, escola, e ainda assim vai pagar a viagem, vai pagar a troca de carro, vai pagar presente para a esposa, vai pagar o presente de Dia das Mães, vai pagar o presente de casamento, vai pagar o que acontecer, vai pagar até a gravidez inesperada aí da filha com 16 anos, estou brincando. Mas basicamente, gente, eu defino aí dessas duas maneiras. Muita gente fica muito preocupado em ter a independência financeira, quando na verdade eu acredito que você conquistar a liberdade financeira está muito mais próximo, está muito mais tangível, está muito mais na palma das mãos do que a independência financeira em si, né? Porque é um valor muito mais alto. Vamos dizer que você tem um orçamento familiar aí de 10 mil reais por mês, acredito que 6 mil reais deva ser aí o suficiente para você ter a tua liberdade financeira. Já para ter a independência financeira, que é poder pagar todos os teus luxos, toda a tua
teu custo de vida, sem você ter que abrir mão de nada também, né? Não estou falando de gastar à vontade, mas sim você ter uma vida confortável, não ficar de mesquinharia com nada. Aí eu já falaria que você teria que ter 20 mil reais. Mas aí, Túlio, você falou de uma pessoa que gasta 10, já precisa ter 20. Justamente, esse é um outro ponto que eu gosto de tocar aqui quando eu falo de renda passiva. Você precisa criar uma margem de segurança para a tua renda passiva para que, caso haja uma interrupção, uma diminuição, uma ruptura nos teus dividendos, nos teus proventos, você continue com o mesmo estilo de vida, beleza? É muito importante que você entenda isso. Você não pode viver apertado, ou seja, ali com a água no pescoço, no nariz, porque qualquer tipo de marolinha na economia, e a gente está vivendo isso agora, a gente está vivendo o inesperado, a gente está vivendo o impensável com essa crise aí que a gente está submerso, né, de alguma forma. Você viu que fundos imobiliários, algumas ações vão interromper o pagamento de dividendos, aquelas pessoas que estavam ali com a água no pescoço, com a água no nariz em termos de renda passiva, elas estão numa situação desconfortável, isso pode até levar elas a tomar decisões que não sejam as mais inteligentes, porque o emocional está fragilizado. E aí, para responder especificamente a pergunta, quanto eu preciso para me aposentar? Galera, eu acredito que para ter esses 20 mil reais por mês de dividendos, você deveria ter 10 milhões de reais. Por quê? Se eu tiver um dividend yield, o que é o dividend yield? Só para dar um parênteses aqui. É o dividendo que você recebeu nos últimos 12 meses da tua carteira sobre o valor de mercado da tua carteira hoje, tá? Vamos dizer que o dividend yield da tua carteira está de 2,4% ao ano, ou seja, 10 milhões de reais estão gerando 240 mil reais por ano de dividendos, e aí divididos por 12 meses, a gente está falando de 20 mil reais por mês de dividendos. Ou seja, para aquele cara viver uma vida espartana, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, na Barra, 10 mil reais, você vive bem, mas você não faz nenhum tipo de estripulia, tá? Você consegue pagar um aluguel, não consegue ter muitos filhos, consegue ter uma mulher também que tem uma liberdade financeira, mas com 10 milhões de reais, eu acredito que você poderia suportar um orçamento aí de 10 mil reais, com 10 milhões, 10 mil, para você gerar 20 mil por mês de dividendo e ainda ter ali uma margem de segurança, tá? Se a gente fosse trabalhar do conceito da liberdade financeira, que eu falei lá 6 mil reais, a gente estaria falando então 72 mil reais por ano, é um terço. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, eu acho que a partir de 3 milhões e meio, 3 milhões de reais, você já consegue ter uma liberdade financeira, beleza? Então, ó, liberdade financeira, 3 milhões e meio de reais, independência financeira, 10 milhões de reais. Como uma meta é o triplo da outra, basicamente, a gente vê aí que é muito mais fácil você focar primeiro na tua liberdade financeira para depois você colocar a meta de conquistar a independência financeira, beleza? Fechamos aí esse primeiro ponto, são 7 pontos. Olha só, esse conteúdo aqui ele vai ser muito rico, porque eu justamente vou falar tudo aquilo que eu acredito sobre renda passiva e viver de renda, né? Eu sou um exemplo de uma pessoa que vive de renda, então eu tenho bastante experiência nisso. Túlio, o que é longo prazo, né? Primeiro, por que perguntar de longo prazo é importante na hora de falar de renda passiva? Porque você constrói uma renda passiva investindo para o longo prazo. Não dá para pegar atalho na hora de construir esse plano, porque você só vai frustrar a tua atividade. Primeiro, se você tiver uma situação de ser um trader, ser um especulador, isso já não é renda passiva, porque você tem que estar ativamente engajado nessa atividade. Ou seja, o que é a renda passiva? É quando você tem ativos que eles mesmos trabalham por você, você só precisa se dar o trabalho de fazer a alocação desses ativos, depois eles vão começar a pagar dividendos baseados nos lucros que eles geram. Isso é um conceito importante para você entender. Uma empresa, ela só consegue pagar dividendos de maneira sustentável se ela tiver lucro de maneira sustentável. Não existe essa ilusão aí. Todas as empresas que pagam dividendos maiores do que os lucros,
elas estão formando ali uma armadilha para aquele investidor, porque ela não será capaz de sustentar esses dividendos por um longo prazo. Posso dar exemplo aqui de empresas que criaram essa armadilha, eu caí nessas armadilhas e eu estou aqui querendo mostrar para você, no meu aprendizado, como é que você pode lucrar. Essas empresas, Eternit e Oi, elas pagavam mais de 100% do seu lucro em forma de dividendos, ou seja, o payout, que é o dividendo sobre o lucro, ele era maior que 100%. E aí, isso não era sustentável. Naquela época, eu acreditava que haveria um turnaround nessas empresas, por isso que elas conseguiriam pagar esses dividendos por mais tempo, mas não se mostrou verdade, todas elas despencaram nas suas cotações. E por que eu não me dei mal? Porque aquilo era um pedaço só na carteira, eu respeitei um conceito mais importante ainda, na minha opinião, que é o da diversificação, beleza? Então, pensa só, para você construir um portfólio, uma carteira de investimentos para gerar renda passiva, ela tem que ser construída no longo prazo. E o que é esse longo prazo? Na minha cabeça, esse longo prazo é um período de 7 anos. Caraca, tio, eu preciso construir uma carteira de investimentos durante 7 anos para realmente ter renda passiva? Eu acredito que sim, porque aí você vai estar construindo um portfólio diversificado, você vai estar construindo aos poucos, você vai pegar momentos de muita oportunidade, pode ser um momento que nem esse? Acho que sim, mas você também vai acabar aportando em momentos com o mercado de ações num patamar mais elevado de precificações, de cotações, e isso vai impactar o dividend yield. E aí, conforme você for pegando esses dividendos e comprando mais cotas de ações, pode ser das mesmas ações que você tem, ou você pode comprar novas ações, você estaria diversificando dessa maneira, isso aí vai ser construído em aproximadamente 7 anos na minha cabeça. No começo, esses dividendos eles vão parecer uma migalha, vai parecer muito pouquinho, mas conforme você for, através da tua renda ativa, aportando mais na carteira de investimentos, e aí for construindo uma renda passiva, você vai somando dividendos mais de renda ativa e aí vai criando uma massa crítica que vai se beneficiar quando as ações caírem, porque você vai estar aportando mais e aí você vai construindo um portfólio de longo prazo. Então a resposta aqui, o que é longo prazo para mim? É acima de 7 anos, gente. Esse é o prazo que eu comecei a ver realmente os dividendos ganharem corpo, tomarem um vulto, né? Que eu realmente falei, caraca, agora esse dinheiro eu tô vendo ele ser representativo. Mas na prática eu invisto sem horizonte de prazo, eu invisto para sempre mesmo. Eu me dou esse luxo, eu acho que essa é uma vantagem que eu tenho em relação aos investidores que têm um prazo mais limitado aí, tá? E pode gostar ou pode não gostar, você pode ficar triste ou não, mas a verdade é essa, investidores que podem se dar ao luxo de pensar nesse prazo infinito que eu estou falando, eles têm um mindset melhor e eles podem se aproveitar mais de histerias do mercado, beleza? Vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Tiúlio, é a terceira pergunta já. Posso gastar os dividendos? Cara, muito boa pergunta. Essa aqui, é claro, foi eu que fiz essa pergunta. Mas qual é a minha visão em relação posso gastar os dividendos? Eu fiz há um tempo atrás uma simulação que um investidor, ele pegava Ambev, pegava Itaú, pegava Bradesco, pegava Banco do Brasil, pegava Vale, desde o ano 2000, ou seja, 20 anos de histórico. Aquele investidor que gastava todos os dividendos, ele acabou ficando com a metade do capital de quem reinvestia todos os dividendos. Ou seja, quem gastou todos os dividendos terminou lá transformando 10 mil reais em 50 mil reais. Aquele investidor que pegou todos os dividendos e comprou mais cotas dessas ações, ou seja, reinvestiu os dividendos em mais ações, mais cotas, esse investidor transformou 10 em 100. Não são esses valores exatos, mas é nessa proporção, tá? Se você está gastando os dividendos, saiba, você está abrindo mão de uma grande mola propulsora dos seus dividendos futuros. Por quê? Quando você pega esses proventos, compra mais cotas, você está tendo mais unidades pagadoras de dividendos. Por isso que quanto mais cotas você tiver, maior será o seu pagamento de dividendos. Barsi, por exemplo, foca em ter o maior número de cotas possível, porque aí ele tem mais cotas, mais ações pagando os dividendos. Beleza?
você vai ter que fazer uma escolha. O cobertor é curto. Se a tua ambição for crescer muito o patrimônio lá no longo prazo, gasta o mínimo possível dos teus dividendos. Se você já está numa idade mais madura, o teu plano de aposentadoria ele já está mais perto, tenta ao máximo postergar esse gasto desses dividendos e tenta ao máximo reinvestir na carteira total, tá? Quando eu falo carteira total, são ações, são fundos imobiliários, são ações nos Estados Unidos, são renda fixa também. A gente vai chegar mais nesse assunto, beleza? Então, essa escolha ela tem que ser sua, mas saiba que esse cobertor é curto e você está abrindo mão de um montante maior no futuro quando você gasta os dividendos hoje. Abre um parênteses aí. Existe um artigo acadêmico chamado Higher Dividends, Higher Returns, que a tradução aqui livre é maiores dividendos, maiores retornos, que ele explica que aquelas empresas que pagam maiores dividendos em relação aos seus lucros, ou seja, um payout mais elevado, essas empresas acabam gerando mais retorno. E aí, a explicação que as pessoas criaram para essa evidência é o seguinte: talvez aquelas empresas que paguem mais dividendos em relação ao seu lucro líquido estejam numa posição mais sólida em relação ao seu market share, são empresas com vantagens competitivas maiores e são empresas que já têm um risco menor nos seus projetos, por isso elas têm essa previsibilidade no fluxo de caixa para pagar mais dividendos, beleza? Mas vamos para a quarta pergunta. Como medir se o dividendo é sustentável? Já falei aqui uma maneira de medir isso, é justamente entender se o dividendo ele é maior que o lucro líquido ou menor que o lucro líquido, beleza? Se o dividendo ele for consistentemente maior do que o lucro líquido, você pode estar caindo numa armadilha. O que acaba acontecendo? O que você tem que prestar atenção? Tem vezes que uma empresa ela tem um item não recorrente. Aí ela tem um item não recorrente, ou seja, não vai se repetir no futuro, recebeu uma bolada ou de um processo judicial ou de algum tipo de venda de um ativo que aquilo não vai se repetir no futuro. Isso aí pode fazer com que a empresa pague mais dividendo em relação ao lucro líquido, pague mais dividendos em relação ao seu histórico, e aí a gente precisa retirar esse item não recorrente para entender qual é a capacidade no longo prazo daquela empresa pagar os seus dividendos, beleza? Então essa armadilha aí você não pode mais cair, ó. Aprende agora, pega esse código aí e anota no caderninho. A empresa ela pode ter resultados não recorrentes que vão fazer o lucro inflar ou ficar distorcido no curto prazo, e aí a empresa ela paga mais dividendos, só que aquele dividendo ele não vai se repetir no futuro. Tranquilo? Outra coisa importante, agora do ponto de vista do modelo de negócio da empresa. A empresa ela pode ter o seu negócio, o modelo de negócios deteriorado por causa de algum novo competidor, de algum novo produto competitivo que vai ser substituto para o produto dela. A empresa ela pode sofrer uma regulação que diminuiu os seus retornos, os seus dividendos. A empresa ela pode sofrer algum tipo de retaliação dos fornecedores e aí ela não tem mais matéria-prima ao mesmo preço ou disponibilidade de matéria-prima, ela tem que fazer um investimento para ter aquela matéria-prima. Vou trazer exemplos de cada uma dessas coisas. Exemplo de concorrência que deteriorou o negócio e a empresa diminuiu o dividendo, Cielo. Empresa onde a regulamentação impactou as atividades da empresa e ela teve uma deterioração do seu modelo de negócio. Eternit, o amianto ele foi proibido de ser fabricado. Fundos imobiliários, agora o governo, o poder público decidiu que os shoppings não poderiam ficar abertos. Aí as empresas, os fundos imobiliários que são donos de shopping, eles vão interromper temporariamente os seus dividendos por uma questão maior do que o próprio negócio. Vamos dar mais um outro exemplo. Kodak entrou um novo produto substituto, pode falar aí de câmera digital, pode falar de iPhone, e o modelo de negócio da empresa ruiu. Vamos dar um outro exemplo aqui.
Já falei. Vocês provavelmente não devem ter vivido isso. Lá em 2007, o preço do minério de ferro subiu forte. Ficou tão caro para empresas de siderurgia comprarem o minério e pagar aí a margem da empresa que vendia o minério, que elas decidiram comprar minas de minério para suprir a sua demanda aí para fabricar aço. E aí, logo após que elas compraram essas minas, o preço do minério desabou. Ou seja, as empresas tiveram que fazer um impairment, que é um ajuste contábil aí do valor recuperável de um ativo, e aí elas tiveram os seus dividendos impactados de alguma forma por causa dessa questão aí do fornecedor, beleza? Já dei exemplo aí para vocês então como medir se o dividendo é sustentável, falei de um indicador contábil, falei aqui de análises que você pode fazer do ambiente de negócio que essa empresa está envolvida, e aí vamos para a próxima pergunta, já falamos de 1, 2, 3, 4, vamos para a quinta pergunta. Tully, qual é a mentalidade para viver de dividendos? Cara, a mentalidade que você tem que ter, eu considero que é a filosofia estoica. A filosofia estoica, para quem não sabe, é a filosofia aí que o Marcus Aurelius, imperador de Roma, defendia. O filósofo Sêneca escreveu muito. Hoje em dia o Nassim Taleb é um grande propagador da filosofia estoica. Se você quer procurar um autor moderno aí sobre a filosofia estoica, procure o Ryan Holiday, ele tem vários livros bons, tem um que eu posto direto no Instagram chamado The Daily Stoic. E aí a mentalidade, eu acho que tem que ser uma mentalidade estoicista, que fala, você é mais rico não por gastar mais, por ter mais, mas sim por precisar de menos. Ou seja, não fique querendo ter um estilo de vida, não queira ter um estilo de vida muito extravagante, porque isso só vai retardar esse momento aí que você vai ser capaz de viver de dividendos, né? Ou seja, se você puder não ter o carro, isso não te incomodar, não tenha o carro, você pode pegar esse dinheiro, investir na tua carteira de dividendos, você pode usar mais a bicicleta, você pode andar mais, você pode não ter a tua funcionária ajudante para limpar a tua casa, pode assumir a responsabilidade de fazer isso, assim como a sociedade americana está acostumada a fazer. Uma coisa que eu não concordo é aquele estilo de vida que é o FIRE, é o Retirement Early. É uma cultura da galera aí, do cara virar tipo um mendigo moderno, que é o cara que ele não tem carro, porque ele não pode ter carro, porque senão ele não consegue viver de renda passiva, ou seja, o cara fica tão focado em não trabalhar, que ele acaba até trabalhando mais. Isso aí eu já acho uma maluquice, uma doidura da cabeça dos outros. Isso aí é você nivelar por baixo, se contentar com pouco, beleza? Uma coisa é você viver uma filosofia onde você não gasta muito e você não se incomoda com isso. Outra coisa é você viver na muquiranagem, viver na escassez, só porque você é tão preguiçoso que você não quer trabalhar. Diferencie esses dois mundos aí. Vou até tomar água que até me deixou de boca seca já. Diferencie esses dois mundos, tá? Eu, por exemplo, eu tenho dinheiro para viajar de classe executiva, só que eu não me incomodo de viajar de classe econômica. E aí, toda vez que eu posso escolher entre viajar de executiva e viajar de econômica, eu acabo viajando de executiva. É sério. Mas é só quando aparece uma oportunidade muito boa. Eu não sou aquele cara que já compra já executivo. Se aparecer a bocada, eu vou lá e me aproveito. Mas eu não me incomodo, eu durmo tranquilão na econômica, tá? Eu tenho 2 carros, eu tenho uma Mercedes CLS e tenho um Audi, ou seja, eu não estou fazendo economia para viver de renda, eu tenho um rendimento mensal que me permite ter essas coisas tranquilo, tá? Mas se tiver que cortar as coisas, eu corto também, não tenho esse problema não. Mas a mentalidade de viver dividendos é uma mentalidade dessa, de não fazer com 2 aquilo que você pode fazer com 1, é uma mentalidade de não se nivelar por baixo. Eu acho que é importante ter essa mentalidade, tá? Eu vou falar porque eu acredito que você tenha que ter a renda ativa, independentemente de quanto você ganha.
Outra coisa é pensar a longo prazo, né? Tem muita gente que fica olhando para as cotações dos seus ativos que geram renda passiva, quando na verdade ele tem que ficar focado na renda. É isso que está importando para ele, não é o valor da ação, é a renda que aquela ação, que aquele ativo gera, beleza? E aí ter o pensamento de longo prazo, ele é essencial. Você não ser um fragilista também. O que é um fragilista? Fragilista é aquele cara que qualquer coisa que ele vê dando errado, ele tem que meter o dedo, ele tem que meter o bedelho. Eu até brinco aqui com algumas pessoas, assim, tá falando muito, deixa os outros falar sozinho. Não faz, o pessoal tá pedindo para tu fazer, não faz. Isso aí é ceder à pressão de agir. E às vezes a gente age só para não ficar parado, não tem lógica nenhuma em agir. Ou seja, você ver as coisas acontecendo e ficar quieto, parado, não é falta de iniciativa. Diferente de falta de iniciativa é você ser frio, você ser antifrágil, você ser robusto, mas não ser fragilista é importante, beleza? O que o fragilista faz? Ele vê a cotação do fundo imobiliário dele caindo, ai, eu vou vender. Ele vê o shopping fechando, o governo mandando fechar o shopping, eu vou vender meu fundo imobiliário que eu vou ficar sem renda. Essa renda vai voltar, cara, no futuro ela vai voltar. Por que eu sei disso? Porque eu tenho dezenas de imóveis. Eu já fiquei, às vezes, 1 ano sem receber aluguel de um imóvel, tendo que pagar condomínio, e é normal, faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. E se você não aceita isso, vai cuidar da tua vida, vai fazer outra coisa, vai ler, vai estudar. Essa é outra coisa que eu acho que tem que ter mentalidade também. Você, se não quer trabalhar, não pode ficar ocioso, não pode deixar o teu cérebro atrofiar. O teu cérebro tem que estar sempre trabalhando. O teu cérebro é o ativo mais importante da tua carteira, beleza? Não esquece disso. Outra coisa aqui, ó, mais outra pergunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta pergunta. Se você está gostando desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha ele com quem quer ver, quem vive na ilusão. Importante para mim, tá? Júlio, como gerenciar a renda passiva versus inflação? Boa pergunta essa, que é o seguinte: muita gente não sabe diferenciar retorno nominal e retorno real, não sabe diferenciar retorno bruto e retorno líquido. O que é o retorno nominal? É o retorno com a inflação. O retorno real é aquele retorno onde você desconta a inflação. Vou dar um exemplo aqui. Selic hoje está 3,75%, ou seja, se eu invisto R$100, no final de um ano, eu tenho R$103,750. E aí, se eu pego esse valor, ele é um valor nominal, beleza? Se eu pago o imposto de renda sobre isso, vamos dizer que eu estou pagando o mínimo da tabela, que é 15%. Já diminuiu aí de 103,75 para, sei lá, 103,20. E aí a inflação está de 3%, teu resultado real ele acaba sendo alguma coisa perto de zero. Tranquilo? Entendeu? Então, se você é aquela pessoa que tem R$100 mil, aí rendeu 3,75, você rapa aquele 103,75, o 3,75 fica só com 100 de novo, você precisa ter claro na tua cabeça que aqueles R$100, ele já não compra mais aquela mesma cesta de ativos. Ou seja, aqueles R$100, eles perderam o poder de compra, que é o que a inflação gera aí no teu portfólio, beleza? Por isso que eu sou tão conservador em relação àquela história da independência financeira. Tem que ter 20 mil para gastar 10 por mês. Por quê? Porque aquele valor ali tem inflação, tem imposto, tem um monte de coisa. Quando você pensa no longo prazo, quando você investe em ações, você tem vários benefícios fiscais aí que a gente vai falar na próxima pergunta. E aqui, ó, vamos para a última pergunta. Tipos de renda passiva, tio William. Então, vamos aqui falar os tipos de renda passiva. Eu vou falar desses tipos de renda passiva, aqueles que eu tenho também. Aí eu vou abrir um pouco aqui da minha intimidade, beleza? O primeiro tipo de renda passiva é a renda fixa. A gente pode ter a renda fixa através de títulos do governo, a gente pode falar aí de LFT, que é o Tesouro Selic, a gente pode falar da NTNB, e aí a gente tem a NTNB principal, que ela incorpora a inflação do IPCA mais uns juros, aproximadamente 3,2% deve estar esses juros hoje em dia, tá? Se não for menos.
E a gente também tem um NTN-B que ele paga juros semestrais. Eu não aconselho você ficar com essa modalidade porque você vai acabar pagando muito imposto, beleza? Tem também a LTN, que é a Letra do Tesouro Nacional, que é um título pré-fixado. Esse título ele tem o risco aí da inflação aumentar muito, ele tem uma volatilidade muito parecida com as ações, então cuidado se você quiser ir atrás de uma renda passiva que tem pouca volatilidade, talvez a LTN não preencha esses requisitos. Você ganha o retorno acordado lá no final do vencimento, mas até lá tem volatilidade, tá? Nessas ações. Como é que você faria essa renda passiva? Você venderia um pouquinho desses títulos mês a mês para pagar as suas despesas, e aí você teria que fazer um mix entre o que você está reinvestindo para o futuro e o que você está gastando hoje. É importante você lembrar que, primeiro, existe uma tabela regressiva nesses títulos de renda fixa. Nos 180 primeiros dias você paga 22,5% sobre o lucro. Dos 180 aos 360 você paga 20% sobre o lucro. Dos 360 aos 720 dias você paga 17,5% de imposto de renda sobre o lucro bruto nominal, tá? E a partir de 720 dias você paga 15% de imposto de renda sobre esse retorno que você teve, beleza? Então olha só, você pode fazer uma programação para que você comece a resgatar os seus títulos de renda fixa somente após você chegar aí nessa faixa mínima de alíquota de imposto de renda. Segunda fonte de renda você pode ter através de imóveis na pessoa física ou na pessoa jurídica. Eu tenho uma carteira de imóveis na pessoa jurídica, a alíquota de imposto de renda disso por volta de 15%, tá? Eu uso o lucro presumido e aí tem outros custos, mas como o meu volume de renda ele é grande o suficiente, eu consigo diluir alguns custos que eu tenho, que é de manter a empresa aberta, o contador, eu tenho funcionário para fazer o recebimento desses aluguéis, eu tenho funcionário para fazer os contratos desses aluguéis, eu tenho um outro funcionário só para olhar o aspecto físico dos imóveis, se tiver que fazer obra, ele faz, se tiver que fazer uma vistoria no imóvel, quando você aluga e quando você retoma o imóvel do inquilino, você também tem que fazer essa vistoria, eu tenho esse funcionário, isso aí custa caro, beleza? Custa caro, então você precisa ter uma massa de aluguéis que dilua esses custos, beleza? E você ainda tem que pagar o corretor, que é 5%, quando você compra e vende o imóvel. Normalmente, quando você quer alugar o imóvel, você paga o primeiro aluguel em forma de comissão. Quando eu estou com um imóvel um pouco caroço, que ele não está conseguindo ser alugado com muita facilidade, eu sou até mais agressivo nessa remuneração, eu dou os 2 primeiros imóveis, os 2 primeiros aluguéis para o corretor, ele costuma botar o meu na frente, então você tem que ter essa malandragem e você tem que ter uma vaselina para esfregar ali o corretor. Se você não alimentar aquele relacionamento, ele não vai lembrar de você, ele não vai lembrar do teu imóvel, ele tem outras prioridades, ele tem outras pessoas que agradam ele. E aí você tem que também entender que existe o corretor picareta 7-1 e tem o corretor que ele é brabo, que ele tem os contatos, que ele faz as coisas. Como qualquer profissão, tem aquele cara que é enganador e tem o cara que é realizador. Você tem que ter esse olho clínico, caso você tenha imóveis, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, para diferenciar que tipo de corretor você tem. Já quando você tem os imóveis na pessoa física, você paga imposto de renda 27,5%. Quando você vende o imóvel, aí você pega só o ganho de capital. Isso aí é uma vantagem, beleza? Mais barato você comprar e vender o imóvel pela pessoa física. Mas aí quando você tem a renda disso, é 27,5%. Prós do imóvel na pessoa... imóvel físico, né? Pessoa física ou jurídica. Você pode explorar o gabarito daquele imóvel, você pode fazer reforma no imóvel e alterar o valor dele, a percepção de valor dele, o posicionamento daquele imóvel. Você pode fazer ampliações naquele imóvel que a escritura permite, né? O gabarito permite, a legislação arquitetônica
de urbanismo permite. Você pode construir um imóvel muito mais barato do que você compraria e aí começar a alugar ele. Tudo isso custa dinheiro. Lembrando, para você ter um imóvel, você tem que empatar um capital muito maior. Para você diversificar o número de imóveis que você tem, precisa de um capital ainda maior. E para diversificar a geografia dos teus imóveis, você ainda precisa de uma estrutura ainda maior. Não é para qualquer um, beleza? Corre o risco de você ficar com o imóvel desalugado e aí ter que pagar, além de não receber o aluguel, você tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, tem que pagar segurança, luz, um monte de coisa, beleza? Fechamos aqui? Vamos passar agora para fundos imobiliários. Fundos imobiliários seria a terceira fonte de renda passiva. E aí, coisas positivas dos fundos imobiliários. São imóveis muito mais consolidados, ótimos localidades. Você pode diversificar num custo muito barato. Você pode, a partir de, sei lá, R$500, R$1.000, comprar cotas de um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ter vários imóveis em vários estados, em vários segmentos. Você pode ter um fundo de logística, pode ter um fundo de lajes corporativas, de quartos de hotéis, de hospitais, de cemitério. Você pode ter também de shoppings. Se você decidir ampliar para fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, que são os famosos REITs, Real Estate Investment Trusts, você pode ter muito mais alternativas, tá? Muito mais alternativas. Essa aí é uma fonte de renda passiva que eu considero muito inteligente, porque a pessoa física, para fundos imobiliários cotados em bolsa, onde você não tem mais de 10% e eles têm mais de 50 cotistas, os fundos imobiliários eles isentam a pessoa física de pagar qualquer tipo de imposto de renda sobre a renda, tá? Não significa que você é isento na compra e venda de cotas. Essa isenção, ela é para estimular as pessoas que querem ter renda, não para as pessoas que querem especular com fundos imobiliários. E aí, você precisa também ter uma diversificação dentro desses fundos, mesmo que eles sejam diversificados. Já falei muitas vezes em outros vídeos quais são as pegadinhas que você não pode correr ao ter um fundo imobiliário, ter um monoinquilino, ter fundo imobiliário com apenas imóveis em um estado, em uma cidade, isso é perigoso, tá? Então tenha um mix de fundos imobiliários em vários setores, de várias geografias, com vários inquilinos, tranquilo? A mentalidade para os REITs ela é basicamente parecida com a dos fundos imobiliários, só tem um detalhezinho que é o seguinte: os REITs eles podem ter dívida, os fundos imobiliários não podem ter dívida. Eu prefiro os fundos imobiliários por isso, porque tem menos chance de erro quando você não tem dívida. Eles são obrigados também a distribuir 95% do lucro caixa, ou seja, do recebimento de aluguéis menos custas, eles têm que distribuir 95% desse valor para os cotistas, ou seja, isso aí faz com que você tenha uma maior certeza com relação ao recebimento daqueles dividendos. Diferentemente de uma empresa que administra imóveis na bolsa, ela pode flexibilizar ali o seu payout, que é o dividendo pago em relação ao lucro que ela teve, beleza? Tem também conflito de agência. Eu acredito que as empresas de imóveis na bolsa, elas acabam querendo construir impérios, porque isso dá mais poder para o CEO, para o chairman. Isso aí é um conflito de agência muito explorado na literatura acadêmica. Não é assunto para esse vídeo, mas só para você ter noção. Vamos passar aqui então. Já falei de renda fixa, já falei de fundos imobiliários, já falei de REITs. Vou falar agora de ações no Brasil, tá? As ações, elas têm uma vantagem. A vantagem é que elas conseguem captar dinheiro, ou seja, diferentemente dos fundos imobiliários, para eles captarem dinheiro, caso eles precisem de mais dinheiro, eles precisam fazer uma emissão de novas cotas. As ações, elas podem ter uma flexibilidade maior, tem um lado ruim, tem um lado positivo. O lado positivo é essa flexibilidade e as ações, elas acabam tendo também uma maior flexibilidade em relação ao dividendo. Por lei, as empresas, elas têm que botar no estatuto quanto que elas vão pagar em relação ao seu lucro em forma de dividendos. A praxe do mercado é 25%, caso a empresa ela seja omissa no seu estatuto é 50%, mas eu não conheço nenhuma empresa que é omissa em relação a isso
no estatuto, então a maioria é 25%, a Ambev, por exemplo, é 40%. Outra empresa, eu vi uma empresa esses dias aí que era 0,1%, tá? Eu acho que era a Marfrig, se eu não me engano. Não leva a sério o que eu tô falando não, mas tem uma empresa que eu acabei de falar aí que eu não lembro mais qual era, que ela tinha a obrigação de pagar 0,1% só dos seus retornos em forma de dividendos, mas é uma obrigação, tá? Então você tem ali um percentual do lucro que é pago em forma de dividendos, tem um percentual do lucro que é pago em forma de juros sobre capital próprio, é um tipo de dividendos que aí você paga imposto de renda sobre esse valor. O dividendo no Brasil, até então, ele é isento de imposto de renda, e aí isso é uma vantagem para o investidor, porque ele tem uma parte do retorno dele livre de IR. Então, se ele foca só em receber cotas, dividendos e comprar mais cotas, ele está comprando mais cotas sem ser penalizado no meio do caminho. Esse é o dividendo. O juros sobre capital próprio, ele acaba gerando um imposto de renda, mas ele diminui o lucro da empresa, ou seja, dá um benefício fiscal para a empresa. É um assunto mais avançado também, não cabe a gente falar nesse vídeo. E aí, dentro das ações, a gente tem vários nichos dentro das empresas, tá? A gente tem setores mais sólidos, mais perenes, e a gente tem setores com mais potencial de crescimento. Vamos falar aqui dos setores famosos aí pela sua perenidade. A gente está falando de empresas de energia elétrica, saneamento, empresas do setor bancário. São empresas que costumam pagar mais dividendos por ter aí uma demanda mais previsível, beleza? Já empresas como de varejo, empresas de siderurgia, empresas de turismo, essas empresas têm tantos altos e baixos que elas acabam não conseguindo ter uma previsibilidade grande, e aí elas acabam retendo grande parte dos seus lucros para reinvestir no próprio negócio, porque também são negócios com alto potencial de crescimento. E aí, essa é uma outra coisa que você tem que olhar, não só o payout, o dividend yield, mas também a velocidade do crescimento dos dividendos, porque a empresa, vamos dizer que ela tem 100 de lucro, desses 100 de lucro ela distribui 50 e ela retém 50. Esses 50 que ela reteu, ela vai crescer ali numa velocidade maior, tá? E aí esse lucro, ele reinvestido, vai gerar mais patrimônio para a empresa, que vai gerar um crescimento dos dividendos futuros, beleza? Tem empresas que elas são extremamente lucrativas, crescem bastante, mas não pagam dividendos. A gente já está falando agora das empresas americanas. As empresas americanas, elas têm os dividendos, que lá são tributados, mas elas podem devolver dinheiro para os acionistas também de outra forma, que é através da recompra de ações. A recompra de ações é uma saída que as empresas têm para devolver dinheiro para os acionistas sem que eles sejam tributados. Por quê? Vamos dizer que uma empresa ela tem 100 mil reais de lucro e ela tem 100 mil ações. E aí, a partir das recompras, ela tinha R$1 de lucro por ação. Ela recompra 50 mil ações e agora ela tem 100 mil reais de lucro para 50 mil ações. Ou seja, aquele acionista ele está ganhando o dobro de lucro em relação ao que ele ganhava antes por causa dessas recompras. Ou seja, ele tem uma parcela maior daquela pizza. Aquela pizza era dividida entre 8 pessoas, 4 pessoas foram compradas, recompradas, e agora essa pizza de 8 pedaços é dividida por 4 pessoas. Cada pessoa tem um pedaço muito maior. Essa é uma maneira da empresa de devolver dinheiro para o acionista. A empresa ela também pode diminuir o seu endividamento, é uma maneira de devolver dinheiro, aumentar o patrimônio do acionista, né? E aí, lá as empresas têm exemplos históricos aí de empresas que não pagam dividendos, mas dão altíssimos retornos. A gente está falando do Google, que tem a sua empresa, a Alphabet, né? A empresa que é dona do Google. A gente tem a própria Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. A gente tem a Amazon. A gente tem empresas icônicas que pagam dividendos marginais, mas pagam, né? A Microsoft é um exemplo desse, tem um caixa gigante, paga só um dividendozinho pequenininho. E aí, já que a gente está falando de dividendos, nos Estados Unidos, os ETFs pagam dividendo, aqui no Brasil não pagam dividendos, só para a gente adicionar já essa fonte de renda passiva, são os ETFs. Outra coisa que a gente pode falar dos ETFs, aqui a gente já falou então de renda fixa,
já falando de renda fixa, você pode botar LCA, LCI. Eu não falei disso porque eu não gosto desses títulos, tá? Eu prefiro focar minha renda fixa na LFT, Tesouro Selic, nem dos outros títulos eu gosto muito também. Mas vamos voltar aqui, renda fixa, fundo imobiliário, REIT, ações no Brasil, ações nos Estados Unidos. Sexta fonte de renda passiva são os ETFs, que pagam dividendos ou não pagam dividendos. Aqui no Brasil eles não distribuem dividendo, mas eles recompram mais da própria carteira, ou seja, eles reinvestem na própria carteira, e aí a gente tende a ver o valor da cota acelerar e compensar essa não distribuição. Nos Estados Unidos, a gente tem um ETF que é o Dividend Aristocrats, são os aristocratas dos dividendos. O nome desse ativo, desse ETF, chama-se Noble NOBL. Ele é composto somente por empresas que há 25 anos consecutivos aumentam os seus dividendos. A empresa icônica que está aí há 57 anos ou 58 anos consecutivos crescendo os seus dividendos é a Coca-Cola, beleza? É a Coca-Cola. A Coca-Cola cresce há 58 anos consecutivos os seus dividendos. Tem mais empresa lá, vale a pena você depois pegar no Google e abrir para ver essa carteira, é muito legal mesmo. Agora, gente, a gente vai falar de 3 fontes de renda passiva que eu tenho aqui, tá? Mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que botar um esforço inicial para ter esse tipo de renda, e a gente vai ter a 7ª, 8ª e 9ª fonte de renda do Tchuli. Eu tenho todas essas fontes de renda que eu falei antes. Então, primeiro é o Google AdSense. Eu tenho mais de 700 vídeos no Google, eles ficam rodando, as pessoas, cada vez que elas veem aquele vídeo, o Google ele tem a oportunidade de anunciar em cima daquele meu vídeo, já que eu tenho uma conta suficientemente grande para ser monetizada, e aí eu recebo um percentual desse valor. Eu devo receber aí mixaria, mas é a renda passiva, já paga já minha conta de luz, tá? Eu recebo tipo R$1.500 por mês de YouTube, né? Então é uma renda passiva, porque mesmo que eu pare de fazer esses vídeos vão continuar sendo vistos e vão continuar gerando essa renda. Segunda fonte de renda é os meus cursos de marketing digital. Você pode ter cursos sendo vendidos no modelo de lançamento, que aí eu considero renda ativa. Você pode também ter cursos no modelo perpétuo, onde você acaba deixando de maneira permanente um curso, um treinamento, e aí minha especialidade é finanças, e aí as pessoas vão comprando, você não precisa mais gravar aquele vídeo e você vai ganhando renda em cima daquilo. Então já falei da 7ª e da 8ª fonte de renda. A 9ª fonte de renda é livros na Amazon. Eu tenho um livro na Amazon, esse aí talvez, eu acho que só 2 pessoas compraram, eu também não fico anunciando muito, é um erro que eu estou tendo com isso. Eu tenho que ter também mais um portfólio maior de livros para ter um portfólio. Parece que quando você lança um segundo, um terceiro livro, isso tudo alimenta todo esse portfólio de livros, mas é uma fonte de renda. Você também pode ter, você pode escrever um e-book, botar na Amazon para que aquilo seja monetizado. Aquilo ajuda também a aumentar a tua autoridade, tá? E aí, gente, a 10ª fonte de renda que você pode ter, e eu não tenho essa fonte de renda, é uma empresa. Você vai ter que gerar, vai criar essa empresa através de renda ativa primeiro, mas depois você pode sair da gestão, você pode contratar um gestor profissional. Isso aí eu sugiro que você faça somente depois que a empresa estiver bastante consolidada, bastante sólida. Eu acho que vai demorar pelo menos uns 10, 15 anos para você conseguir isso. E eu vejo que muitas pessoas, elas acabam fazendo isso e tem que voltar para o negócio depois. Então eu sugiro que você nunca transforme a tua empresa numa renda passiva, esteja sempre com a mão no negócio, nas operações, para que você não corra o risco de ser roubado, ou também que o negócio ele seja disruptado pelo próprio ambiente e você fique chupando o dedo depois, tendo que correr atrás do prejuízo. Então, essas foram as 10 rendas passivas que eu consigo imaginar. Você pode fazer renda passiva também através de vender como afiliado na Magazine Luiza, vender como afiliado no Amazon,
você pode ser afiliado do Booking, você pode ser afiliado do Airbnb, você pode ser afiliado de outros produtores, já falei 15 aqui agora, tá? Mas esses todos aí eu não considero que são fontes de renda. Para mim, pode servir para você, mas é isso, gente. O que é a minha visão sobre renda passiva no final das contas? Renda passiva pode ser uma ilusão, e pode ser uma realidade. Você tem que ter uma mentalidade para ter renda passiva. Você também não pode abandonar tudo. Você tem que ter pelo menos uma gestão ativa no sentido de revisitar o teu portfólio de ações, de fundos imobiliários, de REITs, de renda fixa. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda semana, mas eu acredito que olhar pelo menos bimestralmente é necessário, tá? Até para você se aproveitar de oportunidade. Cara, e assim, trabalha porque faz bem para o teu cérebro, faz bem para a tua saúde, faz bem para a tua vida social, faz bem para a tua autoestima. As pessoas não produzem somente pelo dinheiro, elas produzem por vários outros benefícios que trabalhar gera, beleza? E olha só, outra coisa, essa situação que a gente está vivendo hoje, ela deu mais outra lição que eu já batia nessa tecla já antigamente, que é o seguinte: o mundo ele é tão dinâmico, ele é tão complexo que você não pode dar mole pro bandido, tá? Não fica à toa, não fica 100% em renda passiva, porque pode acontecer uma coisa que a gente não consegue imaginar na nossa ignorância, e aí para você voltar a ter uma renda ativa, até você desenferrujar o esqueleto, lubrificar as engrenagens, pode demorar e pode ser tarde demais, tá bom? Ou seja, além dos benefícios que eu falei todos aqui, emocionais, físicos, sociais, financeiros, você ainda tem que trabalhar com essa incerteza do mundo, de qualquer coisa pode acontecer, e aí você sendo um agente ativo na economia, é muito mais fácil você se adaptar. Então galera, esse foi meu vídeo aqui sobre renda passiva, tudo que eu penso sobre renda passiva. Se ficar algum tipo de dúvida, deixa nos comentários aqui, eu vou tentar pensar em mais para caso exista a necessidade de um segundo vídeo, tá? Sobre renda passiva. Não esquece de dar o teu joinha aqui nesse vídeo, ele é muito importante para mim, para distribuir esse conteúdo para mais pessoas e para gerar mais renda passiva no meu AdSense. E também se inscreve aí no canal, compartilha aí com outras pessoas. Galera, esse foi o hashtag 32 do Chama-te Wood especial, falando sobre renda passiva. Foi longo, mas é importante que você veja esse conteúdo quantas vezes for necessário para entender tudo que eu falei aqui, tá? Só o começo, gente.